Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho falar para vocês sobre um livro que ele é um clássico e que quando eu vi ele lá na livraria eu pensei, acho que eu não vou conseguir ler, mas ele estava na minha listinha de leituras e eu resolvi trazer para casa e tentar. E eu amei o livro, gostei demais da escrita da autora. E eu recomendo ele, né, para quem nunca leu clássicos ou para quem leu tá com tempo, como é o meu caso, né, porque eu li muito clássicos na adolescência. E aí depois, agora na fase adulta, eu leio mais romance contemporâneo. Mas estava curiosa para ler esse livro porque já tinha ouvido falar muito sobre ele, né? Sobre a autora principalmente. E aí fiquei curiosa, comprei e li. E gostei e recomendo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, né, sobre clássicos, não esquece de se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades. Também de curtir esse vídeo e compartilhar com os amigos que gostam. E comenta aqui também se você gosta desse tipo de livro, né? Se você já leu esse livro que eu vou falar para vocês. Então esse é o livro, né, que eu falei para vocês no comecinho, é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. E esse livro aqui que eu comprei é da editora Pé da Letra. E eu gostei muito dele, né? As páginas são amareladas, vou mostrar aqui para vocês, ó. Não sei se vai estar focando, mas esse tipo de página facilita mais a leitura, melhora, e para mim, pelo menos, é ótimo. E, como eu falei, eu nunca tinha lido nenhum livro dessa autora, né, da Jane Austen. E esse é um romance de época, realmente de época. Ou seja, não foi escrito por alguém agora que é, digamos assim, que é atual e resolveu fazer um livro sobre uma época tal. Não, esse livro foi escrito por Jane Austen em 1813. Então, ele realmente é um livro que fala sobre como era aquela época, né? Que descreve com perfeição o que acontecia naquela época, como eram os personagens e tal, o ambiente. Então, uma coisa que, assim, que eu achei diferente dos livros que eu sou acostumada a ler, pelo menos recentemente, como eu falei, né, já tinha costume de ler clássicos, e só que estava com tempo que eu não lia. Então, quando eu peguei esse livro, uma coisa que eu estranhei foi a linguagem, porque ele tem a linguagem muito rebuscada, assim, muito diferente do que a gente está acostumado hoje. Então, não vai ter gírias, não vai ter algumas palavras que a gente conhece. Eu usei muito o dicionário nesse livro para ir traduzindo algumas palavras que eu não tinha noção do que era. Mas é um livro muito bom. Aqui a gente vai acompanhar a história de Elizabeth, né, a Lisa. Ela é da família Bennet. Essa família eles têm 5 filhas. E naquela época a gente sabia que um casal que tinha 5 filhos, ele não tinha para quem deixar a herança, né? Quer dizer, tinha para um parente distante, um primo segundo, mas a herança não ficava com as mulheres. Então, a mãe da Elizabeth, ela estava desesperada para casar esses 5 filhos, né? Para deixar elas com o futuro aí garantido. E o próprio futuro dela, porque se o senhor Bennet chegasse a morrer, elas perderiam tudo, né? Tudo ia para a mão de um primo antigo aí, um primo passado aí deles, da segunda geração, não sei. E aí, quando ela sabe da notícia de que o senhor Bingle... Gente, eu vou chamar os nomes, mas não sei se está correto. Então, quando ela sabe da notícia que vai chegar na região o senhor Bingle e o senhor Darcy, né? Ela logo se interessa para casar a filha dela, a primeira filha, que é a Jane. Ela é muito linda e chama muita atenção, né? Então, ela pensa, vou conseguir casar minha filha com o senhor Bingle, que é muito rico. Até tem uma frase nesse livro que eu amo, que é que se existe uma verdade incontestável é que um homem rico ele precisa de uma esposa. Não sei se é exatamente assim, né? Mas tá parecido com o que ela diz no livro. E nessa época era a verdade. Sempre que aparecia um homem rico, ele estava procurando uma esposa, né? E aí a mãe já desesperada para casar as filhas, né? Até porque ela tinha um motivo para ter esse problema, né? Porque tinha que deixar as filhas garantidas para o futuro, né? Ela resolve apresentar lá num baile a Jane ao Sr. Bingle, né? Bingle, não sei. E aí ele acaba se encantando por ela, porque ela era muito bonita, e ela se encanta por ele. Mas vários acontecimentos fazem com que eles dois se afastem. E apesar de que tem muito destaque para esse casal, eles não são os protagonistas. Os protagonistas são a Elizabeth e o Sr. Darcy. E aí eles também se conhecem, né, nessa festa e aí tentam fazer com que eles dois dancem, só que ele logo de início ele fere o orgulho da Elizabeth. Ele disse que ela não é tão bonita assim, que não iria dançar com ela. E a Elizabeth já tem na cabeça de que o Darcy é um homem ruim, né, ignorante, preconceituoso, orgulhoso. E eles acabam tendo que conviver, digamos assim, eles vão ter que conviver uns dias. E o Sr. Darcy começa a se apaixonar completamente pela Elizabeth, né? E a Elizabeth mantendo lá aquela
intuição inicial que teve dele, né? Que ele é arrogante, orgulhoso, preconceituoso. Lembrando que o Sr. Darcy e o Sr. Beagle, eles fazem parte da aristocracia da época. Enquanto a família de Elizabeth, elas não fazem, né? Elas não têm lá um título para, digamos assim, para expor, né? Para mostrar. E o pai da Elizabeth também não é um dos mais ricos. Então, elas não têm dotes caros e tal, não tem como, a não ser que eles realmente se apaixonem por ela, né? Nessa época, o casamento era feito através de acordos, né? Dinheiro, dotes. E aí, como elas não tinham, a Elizabeth não via motivo para se interessar pelo Darcy, e o Darcy nunca ia se interessar por ela. Só que, como eu falei, ele acaba apaixonado perdidamente por ela. E a Elizabeth é uma mocinha que eu amo, porque ela é muito à frente do seu tempo. A Jane Austen consegue escrever uma mocinha muito, muito à frente do seu tempo. Uma mocinha escrita em 1813, gente, e ela não concorda com o que acontece na época, né, que é o casamento por acordo, por dinheiro. Ela não concorda com a educação que é dada para as mulheres, que a mulher é preparada para casar, para cuidar dos filhos, para bordar, para costurar e só. Enquanto o homem, ele vai, né, estudar e entende matemática, astronomia, medicina, etc. A mulher não pode ter esse estudo avançado, ela tem que ser preparada apenas para o lar. E a Elizabeth não concorda com isso, não concorda com casamento arranjado. Então, ela deixa bem claro que ela não vai se casar só por interesse, né? Apesar de que ela precisa, e isso é um fato importante no livro, porque a mãe dela tenta casar ela para manter a herança na família, e ela recusa. Uma sorte que a Elizabeth tem é que o pai dela concorda com ela e apoia as decisões dela, o que também não era comum na época, né? Normalmente a filha ela tinha que obedecer à decisão do pai e da mãe. A Elizabeth ela tem esse direito de escolha, né? Aqui no livro. Ela pode decidir com quem ela vai se casar ou não. E aí ela recusa um casamento que é essencial, né? Para manter a família dela lá nas terras deles, né? E, infelizmente, a Jane não casa logo de início com o Sr. Beagle, né? Como eu falei, acontece lá várias coisas que fazem com que eles dois se separem. Mas aí, o que eu posso garantir para vocês é que o livro é muito bom, ele descreve com perfeição a aristocracia da época, né? Até porque a própria Jane Austen, ela viveu nessa época, ela sabia do que ela estava falando. E também descreve os ambientes, as diversão da época, que no caso eles só tinham de diversão, bailes, jogos, ir para a casa de um parente, né? Ela descreve também a questão da educação da mulher, né? Da diferença que existia na sociedade, dos ricos para os mais pobres, né? Os que eram menos afortunados. E isso é muito bom no livro. Como eu falei, é uma linguagem diferente do que a gente está acostumado, mas vale muito a pena ler. Se você ainda não leu esse livro, eu super recomendo que você leia, você vai gostar e vai se interessar demais para os outros livros da autora, porque eu me interessei. Espero que você também se interesse. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e não esquece de comentar aqui o que você achou desse livro, se você já leu, se você não leu, se leu alguma coisa da autora, comenta aqui pra gente conversar. E se você gostou também, curte, compartilha com seus amigos que gostam desse tipo de vídeo, né? E não esquece de se inscrever no canal. Nos vemos nos próximos vídeos.